doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e transpassaram-se a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu seu testemunho de boa confissão. Amém? Oramos ao Senhor após esta oração. Já o presbítero Ivandir está com a palavra para ministrar para nós, né? A terceira aula, né? Ou melhor, a quarta aula, né? Dessa matéria que estamos estudando. Oramos. Senhor nosso Deus, querido e eterno Pai, eu quero agradecer ao Senhor, ó Deus, por estar aqui, Senhor, na noite deste dia. Porque quando olhamos para nós, Senhor, não éramos dignos, ó Deus querido, de estar aqui. Mas o Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, ó Deus querido, tem nos alcançado, tem nos purificado, nos lavado com o Teu sangue, firmado nossos pés sobre uma rocha, e hoje gozamos deste privilégio tão maravilhoso, Senhor. Pai Santo, eu quero pedir do Senhor que assim como o Senhor foi com o Teu servo nesses 3 dias de aula, que nesta o Teu Espírito Santo também fale conosco pela Tua palavra, por este ensinamento, para que nós possamos, ó Pai querido, crescermos no conhecimento, na presença do Senhor. Deus querido, eu quero pedir do Senhor a Tua bênção sobre a vida de cada um dos Teus servos, que deixou a sua casa, deixou os seus afazeres e veio até este lugar, Senhor, para Te adorar, para ouvir a Tua palavra. Pai, eu ministro a bênção sobre a vida de cada um, em nome santo de Cristo Jesus, o Teu Filho. Amém. Paz do Senhor Jesus a todos. Graças a Deus por mais uma noite que nós estamos aqui reunidos para dar sequência neste nosso estudo. Página de número 18, o obreiro e o relacionamento com a igreja e com o pastor. Como nós nos relacionamos, irmãos, com a nossa liderança? Eles estão sofrendo com a gente ou não? Ou eles estão tendo bons momentos com os obreiros que têm? Nós estamos dando muito trabalho para o nosso pastor ou nós estamos sendo uma bênção para ele? E a nossa igreja, onde nós congregamos, eles gostam de nos ver? Os irmãos gostam da nossa presença? Eles gostam de estar perto da gente? Ou eles preferem se isolar de nós? Como nós nos relacionamos com o nosso pastor e com a nossa igreja? Com a igreja.
O relacionamento do obreiro tem que ser dos melhores. A igreja espera do obreiro que ele seja cordial, que ele seja respeitoso, que dê atenção e que seja amigo. Além de tudo isso, o obreiro deve sempre estar à disposição dos membros, a fim de ajudá-los na solução de qualquer possível problema, dentro, claro, do seu campo de autonomia, aquilo que o pastor lhe outorgou. Apoiando assim o pastor no carregar das cargas de dificuldades que a obra de Deus traz em seu bojo, em seu conteúdo. A amabilidade do obreiro deve transcender o comum, ou seja, ele deve ser amável acima de tudo, indo de encontro às exigências da igreja, que espera desse obreiro uma amizade sincera e duradoura. A igreja não espera de nós, obreiros, irmãos, uma amizade que seja só nos momentos de bonança. A igreja espera a amizade dos obreiros em todos os tempos, principalmente quando se está passando momentos de dificuldade, é que nós precisamos e necessitamos das amizades. E assim a igreja é com os obreiros. O obreiro, sendo assim, deve evitar inimizades e disputas com os irmãos, com os membros, sendo sempre sóbrio no relacionamento com a igreja. Evitar inimizades. Irmãos, a gente pode se chatear com alguém, como alguém pode se chatear com a gente. A gente pode se irar com algum membro da igreja, assim como o membro pode se irar com o obreiro. Isso pode acontecer, nós estamos sujeitos a isto. Uma coisa que o obreiro precisa aprender e praticar é não guardar o rancor no coração, mesmo porque a Bíblia condena isso veementemente. A Bíblia não diz, olha assim, você pode ficar bravo com o seu irmão, não tem problema, vai para o céu assim mesmo. Olha, você pode ficar chateado com o irmão, não tem problema não. Você pode se irar com ele e ficar irado, é o que a Bíblia diz? Não, a Bíblia diz, ireis, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, a ira vem, mas ela não pode permanecer. Qualquer ser humano, em qualquer área da vida, que começar a guardar ira dentro do coração contra uma pessoa, contra uma igreja, contra qualquer coisa ou lugar, ele vai ter um grande problema. Aquilo vai crescer dentro dele, vai tomar conta da sua vida e ele vai viver em função daquela ira. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado para não criar inimizades. Nós precisamos, como obreiros, aprender a gostar de tudo. Irmão, mas eu não gosto de tal grupo. Uma época lá em Piracicaba, na igreja que eu congregava, tinha um grupo de gestos e louvor. Então tinham várias meninas e algumas irmãs casadas também, e havia esse grupo de gestos. E quando surgiu esse grupo, irmãos, a igreja ficou, uns obreiros gostavam, outros não gostavam, uns queriam que continuasse, outros queriam que terminasse. E pouco tempo depois houve uma substituição de dirigentes e veio dirigir a igreja que a gente congregava, um pastor que eu amei demais, inclusive já até faleceu, já é em saudosa lembrança, pastor Nestor, já tinha bastante idade, e eu aprendi algumas lições importantes com aquele pastor. Um dia nós estávamos em uma reunião de obreiro e alguns irmãos disseram, não pastor, mas esse grupo aí, para que isso na igreja? Vamos acabar com isso aí, vamos terminar com isso, só traz problema, só traz confusão. E o pastor Nestor disse, irmãos, vocês não são os dirigentes da igreja, vocês vão aprender uma coisa hoje. E eu aprendi o que ele disse aquele dia, já faz tempo. Vocês vão aprender uma coisa hoje. Quando vocês forem dirigentes de igreja, vocês têm que aprender a gostar de tudo. E mesmo que você não goste, faça de conta que gosta. Só não do pecado. Do pecado não. Pecado ninguém pode fazer de conta que não tem problema. Mas quando se trata de grupos, de pessoas na igreja, de um que canta, de um que prega, aprenda a gostar de tudo. Porque nós estamos aqui falando de um grupo de oito moças, mas não são 8. Algumas delas são casadas, de 8 vai passar para 9 com o marido, 10 com outro marido, aí passa para 12 que tem 2 filhos, aí passa para 13 que tem um cunhado, aí passa para 14 que tem um irmão, aí passa para 17 que tem os primos, e tem os tios, e tem os pais. Aí você mexe em um grupo de 8 pessoas na igreja, você está mexendo num grupo de 40 pessoas na igreja. Você não está mexendo com 8.
Talvez você diz, eu quero tirar essas 8 pessoas e deixar eles ali. Você está afastando 40, 50 pessoas daquela função. Talvez até jogando alguns fora da igreja por causa de não tolerar as coisas que nós poderíamos tolerar, poderíamos suportar. Então nós temos que aprender a gostar de tudo e de todos na igreja. E se não gostarmos, faça de conta que gosta. Só o pecado a gente não faz de conta. O resto, irmãos, mesmo que não goste, vamos fazer de conta que a gente gosta. Disputas. Não deve disputar com membros. Tem obreiros que eles têm medo. Eu não sei por quê. Eu não sei se é falta de conhecer Deus um pouquinho mais. Diz um ditado no mundo que ele não bota fé no taco, né? Ele tem medo de membros, principalmente quando aparece alguém que é melhor que ele naquilo que ele faz. Às vezes ele é professor de escola bíblica, aí vem alguém de uma outra igreja ou se converte alguém e pouco tempo depois aquela pessoa se mostra melhor do que ele para dar aula de escola bíblica. E aí ele fica naquele medo, naquele temor, já começa a criar ira com aquele irmão porque o irmão faz algo melhor do que ele. Existem obreiros dirigentes de igreja, eu louvo a Deus pelo meu pastor, que ele distribui oportunidades sem medo. Ele dá para todos os obreiros dirigir, pregar e cantar. E não é porque ele está aqui que eu estou falando, não. Quem congrega lá sabe, e quem congrega aqui também sabe que ele foi pastor com vocês aqui bastante tempo. Eu louvo a Deus por isto. Mas tem pastores, irmãos, que ele tem um medo tão grande de dar para um outro obreiro dirigir o culto, porque ele tem receio que o obreiro dirija o culto melhor que ele, e fica com aquele medo, as pessoas vão começar a gostar mais dele do que de mim, as pessoas vão achar que ele prega melhor do que eu, vão achar que ele ensina melhor, aquele diácono sabe tirar a oferta melhor do que eu, aquele cooperador sabe entregar a ceia para os irmãos de um jeito que eu não sei, e começa a criar inimizades. Irmãos, como obreiros, nós temos que aprender como João Batista. Quando alguém foi a ele e disse, olha, Jesus e os discípulos dele estão fazendo mais discípulos do que você. A pessoa que foi dar essa notícia a João, talvez pensava que ele ia dizer, não, então vamos trabalhar mais, vamos nos esforçar, porque nós começamos primeiro, a gente tem que ser melhor do que eles. E João falou, mas que maravilha, importa que enquanto ele vá crescendo, eu vá diminuindo. É uma coisa natural, Jesus cresce quando nós diminuímos. Não é quando nós crescemos que Jesus cresce, não, é o contrário. Então não precisa criar inimizade, não precisa disputar com ninguém. Não se sinta ameaçado. Aquilo que é teu, o que Deus deu nas tuas mãos para você fazer, você vai fazer e faça bem feito e vai ser uma bênção. O obreiro deve agir desta maneira com a igreja. E o relacionamento com o pastor? O obreiro tem no bom relacionamento com o pastor o trunfo para um bem-sucedido futuro ministerial. Da mesma maneira que o relacionamento com a igreja deve ser amável e frutífero, o bom relacionamento com o pastor traz bons resultados para o obreiro e principalmente para a igreja, que vê nessa amizade um sustentáculo para a igreja local, pois é um exemplo a ser seguido pelos demais membros. O obreiro que é realmente amigo do seu pastor visa com essa atitude de amizade o engrandecimento da obra de Deus, ouvindo com atenção o posicionamento de seu pastor diante dos problemas, apoiando as suas decisões ou questionando-as com amor e respeito, e ainda acrescentando suas opiniões com o objetivo sempre de ajudar o seu pastor e sua igreja no alcance de seus objetivos mais sublimes, entre os quais a edificação do povo de Deus e o ganhar almas para o reino dos céus. Bom relacionamento com o pastor, irmãos, nós colocamos aqui que é um trunfo para um bem-sucedido futuro ministerial. Isso não quer dizer que deve ser, perdoe a expressão esdrúxula que eu vou usar aqui, não deve ser puxa-saquismo. O bom relacionamento, você ter amizade com o pastor e viver em comunhão com ele, não quer dizer que você tem que ser uma pessoa que quer aparecer todo o tempo ao lado do pastor para receber um benefício por isso, não. Mas nós precisamos buscar ter amizade cada vez maior com o nosso pastor para que nós possamos ter um ministério abençoado.
Irmãos, eu não posso ser um obreiro abençoado se eu não tiver debaixo de ordens. Eu disse outro dia em escola bíblica que o ser humano precisa de liderança, independente de onde ele esteja. Ninguém pode viver sem liderança. Perdão, irmãos. Ninguém pode viver sem liderança, em área nenhuma da vida. Na casa, precisa ter quem ordena, quem comanda. No trabalho tem que ter o gerente, tem que ter o patrão, tem que ter o encarregado. Ninguém é capaz de viver sozinho. Já disse um sábio que nenhum homem é uma ilha. Eu jamais posso dizer, eu não preciso de ninguém. Jamais eu posso dizer isso. Jamais algum obreiro pode dizer, eu não preciso de ninguém. Eu sou capaz de fazer tudo sozinho. Nós precisamos estar debaixo de lideranças. É necessário termos um bom relacionamento com o nosso pastor. Lá na frente, na página 19, apoiar as decisões ou questioná-las com amor e respeito. Eu tenho uma coisa comigo, eu aprendi isto e eu sou assim. Eu estou na frente de um grupo de jovens ali em Itapira e qualquer grupo que eu esteja na frente ou trabalhando com eles, eu aprendi e eu tenho uma coisa comigo. Eu só aceito as opiniões de quem participa. Eu ouço opiniões, mas eu não mudo as atitudes de um grupo por causa de uma pessoa que não é atuante nele. Ou seja, alguém chega para mim e diz, olha, eu saí do grupo porque o grupo não faz isso. Eu não vou mudar o grupo por causa daquela pessoa que não atua no grupo. Não é o grupo que tem que se adaptar a ele. É ele que tem que se adaptar ao que o grupo faz. É como alguém que quer ser crente e diz assim, eu não vou para a igreja porque os crentes pregam isso, aquilo, outro. Se não fosse assim, eu iria. Ou seja, eu não vou porque a Bíblia diz que eu não posso fazer isso, aquilo. Se a Bíblia deixasse... Quer dizer, não é a Bíblia que tem que se adaptar a homem nenhum. É o homem que tem que se adaptar ao que a Bíblia diz. Por isso que aqui a gente diz que eu coloquei que a gente pode questionar o pastor com amor. Mas para questionar o pastor, você tem que, em primeiro lugar, estar atuante. Um obreiro que não atua, um obreiro que não participa, um obreiro que não produz fruto algum, um obreiro que nunca estende a mão para o seu pastor, um obreiro que nunca está pronto para fazer nada pela igreja, pelo pastor, não tem direito de questionar nada. É como o voto, irmãos, no nosso civismo. Quem não vota não tem direito de questionar o presidente, ou o prefeito, ou o governador. A pessoa vai nas urnas e vota em branco, aí depois, tá vendo, esse prefeito aí não serve, mas você não pode falar, você não votou. Você nem votou para ele, nem votou para ninguém, você não tem direito de opinar. Você vai falar, mas não tem direitos. Assim é na igreja, nós podemos questionar o nosso pastor? Sim, podemos, desde que nós estejamos atuando, trabalhando com ele, junto com ele. Quando nós estamos ali segurando na mão do pastor, às vezes, irmãos, a gente fala, pastor, se a gente fizesse de outro jeito, o que o senhor acha? O senhor não acha que desse jeito que o senhor falou pode acontecer isso aqui? E se a gente mudasse aqui? Irmãos, isso é bom para o pastor, para a igreja, para o obreiro, isso é bom demais. Mas só questione se você atuar. É como alguém que nunca participa de uma escola bíblica dominical pregar que a escola bíblica dominical é uma benção. Um obreiro que você nunca o vê na escola bíblica dominical, toma o microfone na hora de pregar e diz, irmãos, vocês têm que vir para a escola bíblica. Vocês têm que participar da escola dominical, que a escola dominical é uma bênção. Hipócrita, o irmão disse bem. Quer dizer, eu forço pessoas a fazerem aquilo que eu não faço. Jesus falou um dia para os fariseus, né? Vocês atam fardos pesados às costas dos outros, mas nem com um dedo vocês querem esforçar. Então questione o teu pastor, desde que você esteja participando. Mais uma coisa importante que eu aprendi e quero que vocês ouçam aqui nesta noite: quando você quiser mudar uma ideia de alguém, antes
de dizer que a ideia dele não é boa, tenha outra ideia preparada. Senão você simplesmente vai desanimar a ideia da pessoa, o ânimo da pessoa. A pessoa chega para mim, para você, para qualquer obreiro e diz: olha, irmão, o que você acha de a gente fazer tal coisa? Aí eu digo: isso aí não vai funcionar não, isso aí não presta não, não vai dar certo. E pronto, acaba por isso. Eu simplesmente estou fazendo o papel de desanimador. Agora, se eu disser: olha, eu acho que não dá certo, mas tem um outro meio que eu já vi, eu já fiz, assim, que eu acho que funciona melhor. Quer dizer, você pode substituir uma ideia, mas não simplesmente encobrir a ideia do outro. Se você não tem uma ideia melhor, usa a ideia que te deram. Não queira tirar o que o outro tem sem ter nada para pôr no lugar. Aprenda isso, irmão. Com o seu pastor, você e eu e nós devemos agir assim. Pode questionar se estiver participando. Pode dar uma ideia? Pode. Pode questionar a ideia do pastor, desde que você tenha outra. Seja uma bênção. Mais uma coisa, acrescentar opiniões com o objetivo de ajudar a crescer a edificação do povo de Deus. Cuidado com as opiniões, irmãos, pessoais, aquelas opiniões que visam só a sua bonança, só a sua alegria, ou só a minha felicidade. Tome cuidado na hora de dar opiniões, que a gente dá uma opinião pensando no que vem de bom para nós depois. Pense no reino de Deus, pense na igreja em geral, pense na obra de Deus primeiro. Depois a gente pensa em nós. A Bíblia diz que nós devemos considerar os outros superiores a nós. Superiores. Entre outras coisas, o respeito e a consideração que o obreiro deve externar ao pastor é a forma de como se dirige a sua pessoa. Isso aqui é importante, irmãos. Jamais chamando-o pelo nome, e sim sobrepondo o título de pastor, ou seja, valorizando o cargo que o próprio Deus entregou pela imposição de mãos do ministério. Lá em Tapira nós temos o pastor Sidney. Ele é de Tapira, se converteu ali, é dali há muito e muito tempo, e tem bastante amigos, e isso às vezes faz com que o obreiro trate ele de Ney, de Sidney. Está errado. Não importa se é amigo desde a infância, isso não importa. Nem que tenha um nascido ali num dia e o outro nasceu no outro dia aqui na outra casa e cresceram juntos e estão juntos, convivendo juntos assim como amigos desde a infância. Não importa. Pastor Sidney. Não é Dinei nem Sidney. Não é Gilberto que se trata o pastor presidente. Não é Adão que se trata o pastor Adão, é pastor Gilberto, pastor Adão, pastor Sidney. Cuidado com isto, obreiros, evite isto. Não importa a amizade que tenha com o pastor. E mais uma coisa, não só na presença, na ausência também. Quando estiver conversando com alguém e vai se referir ao seu pastor, é o pastor fulano de tal. Não é o fulano não, é o pastor fulano de tal. É necessário que o obreiro aprenda e tenha isso na sua vida. As hierarquias é um caso sério. Quem está acima faz de quem está embaixo o que quer. É um problema sério, mas infelizmente é assim. Porém, nós vemos que muitos pastores, eles procuram chamar o presbítero fulano de tal, o diácono fulano de tal, o cooperador fulano de tal. Tem muitos pastores que fazem isso. E a gente precisa aprender a fazer isso também. Não é porque alguém é presbítero que não vai chamar o diácono pelo sobrepor o nome. Diácono fulano de tal, cooperador fulano de tal. Isto é importante para os dois lados. É claro que a gente não pode cobrar o pastor se ele nos chamar pelo nome. Nós não temos esse direito. E isso não nos abre a oportunidade para chamá-lo também só pelo nome, se ele nos chamar, sem dizer presbítero, diácono, cooperador. Ele pode chamar sim e é bom, mas se ele não fizer, nós não podemos não. Nós temos que continuar chamando pastor, fulano de tal. Vai ser tratado de forma correta.
O mundo dá de volta para nós tudo que nós damos. É a lei da semeadura, isso é bíblico. Trate os outros como você quer ser tratado. Então, isso é importante. Enquanto o pastor se mantiver dentro da vontade de Deus, ele deve ser ouvido e, acima de tudo, obedecido. Bem já diz o ditado popular: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Nenhum desobediente irá bem na vida, independente de qual área da vida que seja. Irmãos, uma coisa é obedecer por amor à obra de Deus, outra coisa é obedecer visando benefícios. Sempre que obedecemos visando benefício, a gente faz só o que foi mandado, jamais a gente vai além. E quando a gente obedece visando a obra de Deus, a gente sempre procura fazer mais do que nos mandam. E é aí que nós somos abençoados, porque Jesus ele era extremo, ele era radical e ele nunca dizia para nós só o que devíamos fazer. Os ensinos de Jesus eram sempre além da capacidade humana. Por quê? Porque ele sabia que a gente não alcançava todo aquele alvo, todo aquele objetivo. Mas ele dizia já além para que a gente fizesse o suficiente. Ele dizia, se baterem na face, revida. Não, dá o outro lado, não é? Ele vai além da lógica humana. Se te roubarem a capa, dá a túnica também. Não é ir tomar a capa. Se te mandarem, se te obrigarem a caminhar 1 milha, vai 2. E os ensinamentos dele, sede perfeitos. Irmão, será que Jesus não sabia que ninguém nesse mundo é capaz de ser perfeito? Será que ele não tinha esse conhecimento? Tinha. Mas Jesus sempre ensinava além do que nós somos capazes de fazer. Para que a gente tentasse fazer o que ele fez, e aí a gente faria alguma coisa bem feita. Então nós temos que procurar, irmãos, obedecer por amor para estarmos fazendo além da nossa obrigação. A Bíblia diz que quando o servo chega do trabalho, o patrão não o louva e nem diz, vem, assenta-te à mesa. Não, antes o patrão diz, olha, vai te lavar e depois você serve a minha janta, depois que eu tiver comido, aí você senta e come. O patrão não louva o servo por ter feito só a obrigação. E aí o texto no finalzinho ainda diz assim, depois que tivermos feito tudo, digamos, somos servos inúteis, porque não fizemos nada além do que nos foi mandado. Nada além da obrigação. Então, obedecer por amor é melhor do que obedecer visando lucros e benefícios. É assim que nós devemos viver como obreiros, é assim que nós devemos tentar viver como obreiros, nos relacionar com a igreja e nos relacionar com o pastor de forma que nós possamos glorificar o nome de Deus e ver o nome de Deus ser glorificado na nossa vida. Como disse o irmão Valdinei, hoje nós somos obreiros e temos um pastor. Amanhã nós podemos ser o pastor de uma igreja e muitos obreiros estarão ali ao nosso lado para nos ajudar ou nos atrapalhar. Tudo vai depender da maneira com que nós vivemos hoje. E geralmente quem menos faz é quem mais cobra. Os que mais dão trabalho hoje é os que mais querem que trabalhem por ele. Esta é a realidade. Quem mais é trabalhoso são aqueles que mais questionam quando alguém não faz nada por ele. Então, nós não podemos ser desta forma. Temos que tentar viver de uma maneira abençoada. Muito bem, a esposa do obreiro. Tendo em vista que a esposa constitui parte integrante do ministério do esposo, vamos analisar um pouco o papel da mulher do obreiro. Relacionando-se bem. Definimos como bom relacionamento, primeiro, aceitar as pessoas como elas são e não como queremos que elas sejam. Aceitar as pessoas como elas são. Irmãos, às vezes a gente quer, ou a esposa do obreiro, quer que as pessoas façam as coisas da maneira que ela faz, ou da maneira que ela é. Ou às vezes quer exigir dos outros uma perfeição maior
do que a que ela mesma tem. Isso enquadra-se só às mulheres? Não, aos homens também. Mas a mulher, principalmente, ela precisa tomar bastante cuidado, porque um obreiro, irmãos, ele é uma pessoa que é requisitado na igreja por muitas pessoas, principalmente o pastor da igreja e os presbíteros da igreja. São requisitados, as pessoas chamam esses obreiros para orar por eles, convidam esses obreiros para ir num hospital visitar um enfermo, chamam esses obreiros para ir no lar deles orar por alguém. São requisitados os presbíteros e os dirigentes. E mesmo sem que as pessoas chamem, é a obrigação desta classe de obreiros fazer esse tipo de trabalho. Ir nas casas das pessoas, orar por enfermos, visitar os que estão desviados. E às vezes a esposa do obreiro, se ela não for uma mulher compreensiva e abençoada, ela pode atrapalhar o ministério do esposo, por querer que ele não vá nessas casas, não vá nesses lugares, porque acha que as pessoas não merecem a presença dele ali. Questionam que aquela pessoa é faladeira demais, ou aquela pessoa arruma confusão demais, ou aquela pessoa é mentirosa. Irmãos, nós temos, principalmente as mulheres, precisam aceitar as pessoas como elas são, para não atrapalhar o ministério do teu marido, para ser uma bênção no ministério do teu marido. Esse pastor que eu citei há pouco, pastor Nestor, já falecido, já dorme com o Senhor, ele, quando ensinava a respeito das esposas, ele dizia assim: existem mulheres que esparramam com uma colher o que o homem ajunta com uma enxada. Quer dizer, o homem ajunta com a enxada e ela com a colher esparrama tudo. Por quê? Com apenas um gesto ou apenas uma palavra, ela estraga meses de oração de alguém para tentar ganhar alguém para Jesus, ou para orar para Jesus curar alguém. Então, esposas, vocês podem fazer a diferença no ministério do teu marido, basta que queiram, basta que tenham vontade de fazer isto. Precisamos aceitar as pessoas como são. Segundo, abordar relacionamentos, principalmente dentro de casa, e problemas em termos de presente e não de passado. Existe uma expressão que diz desenterrar defuntos. O marido teve um vacilo na vida, talvez antes de aceitar Jesus, há 15 anos atrás. Mas toda vez que eles discutem alguma coisa em casa, a mulher faz questão de jogar aquilo no rosto dele. Tá vendo? Você é assim mesmo. Você lembra o que você fez? Talvez tem 15 anos atrás. Você lembra o que você fez lá atrás? É por isso que eu falo isso. Você fica desenterrando coisas de 15, 10, 20 anos passados. Nunca vai esquecer daquilo. Vai sempre ter aquilo como uma barreira para o seu casamento, para poder confiar no seu marido, porque acredita que o marido não mudou, porque acredita que o marido vai voltar a fazer aquilo que fez há um monte de tempo atrás. Então, sempre que for abordar um relacionamento na tua casa, ou seja, com quem for, também com as pessoas de fora, não faça questão de lembrar das coisas do passado. Aborde só o que aconteceu no momento. Vocês lembram? A Bíblia, lembra não, vocês sabem, a Bíblia diz que Deus lança os pecados do homem no mar do esquecimento e não lembra deles. Aí a gente para pensar, mas espera aí, Deus apaga da mente os nossos pecados? Deus esquece assim, ele não lembra mais? A Bíblia diz que ele não lembra mais? Será que a mente de Deus pode assim apagar as coisas que aconteceram? Não, irmãos, a mente de Deus não apaga. Ele continua sabendo. Quando o texto diz que Deus lança no mar do esquecimento e não se lembra mais, quer dizer que Deus nunca mais, em hipótese alguma, vai tocar naquele assunto de novo. Deus nunca, em momento algum, vai dizer: olha, você fez isso lá atrás, hein? Para lançar no nosso rosto alguma coisa, a não ser no dia do julgamento. É claro, os pecados não confessados serão lançados no rosto de quem pecou e não confessou, claro, porque ele será julgado por aquilo, por não ter se confessado, não ter voltado a Deus. Mas no caso de pecados perdoados, jamais Deus irá dizer: olha, você fez isso, aquilo, foi perdoado. O perdão de Deus, irmãos, não volta atrás, é diferente do perdão humano. Conta-se uma história que 2 obreiros brigaram um dia, porque eles encontraram uma cobra no caminho lá, e um é cascavel, o outro não, é jiboia. Não, é cascavel, é jiboia, é cascavel, é jiboia. E brigaram os obreiros.
E o pastor foi lá para reconciliá-los. Ó, irmão, pede perdão para fulano. O outro pediu perdão. E você pede perdão. Aí o outro falou, eu te perdoo, mas que era cascavel, era. Quer dizer, o problema continuou, persistiu, não acabou. Você está perdoado, mas eu estava certo. Então nós temos, irmãos, que não fazer questão de nos lembrar das coisas passadas. Deus não faz questão. Já pensou se Deus jogasse no nosso rosto tudo que a gente faz de errado? Já pensou, irmãos, que legal que seria toda vez que a gente viesse para a igreja, Deus usasse alguém, ô fulano, fica em pé aí. Deus te diz, ó, que ontem você falou isso, fez aquilo, foi em tal lugar, comeu tal coisa, bebeu tal coisa. Irmãos, a gente não vinha para a igreja mais não, porque tem tanta coisa que a gente não quer que os outros saibam. Ou será que eu estou falando alguma bobagem com isso? E se Deus falasse tudo? Ele não faz questão de lembrar dos pecados que nós nos arrependemos e confessamos. Então não faça questão de se lembrar de coisas passadas que já foram resolvidas. Tratar a todos com cordialidade, sem discriminação. Não queira ser melhor do que ninguém. Nós não podemos querer ser melhor do que ninguém. As irmãs, cuidado para não querer ser melhor do que ninguém, irmãs. Ouvir com atenção, sem julgamentos precipitados. Não se precipite. O meu ajudante me contou uma história outro dia sobre precipitação. E ele falou, é uma história, tá, irmãos? Não vão levar isso a sério, não. Ele falou que tinha um pastor que gostava muito de pescar. Gostava demais de pescar. E o pastor aprendeu com alguém que passar pinga no braço e no corpo espantava os mosquitos na beira do rio. E o pastor, então, todo dia que ia pescar, ele passava num barzinho que tinha perto da casa dele, e o dono do bar já sabia que ele pedia uma pinga para passar no braço e para ir pescar. E um dia o pastor convidou um diácono para ir com ele para a pescaria. E ao chegar no bar, o pastor chegou e disse, põe uma daquela para mim. E o diácono olhou assim e falou, rapaz, esse pastor é dos meus, hein? Põe uma para mim também aí. Só que aí o dono do bar trouxe a do diácono primeiro. Aí ele pegou e pá, bebeu a pinga. Aí o pastor veio a dele, ele pegou, passou no braço, olhou para o diácono. Vamos, irmão? Então ele se precipitou. Às vezes quando a gente se precipita, a gente faz bobagem. Espera, tem paciência com as coisas. A precipitação é um problema sério, irmãos. Muito bem, aprenda a confiar nos outros, mesmo quando o risco parece grande. Temos que aprender a confiar. Irmãos, quando alguém te diz que uma coisa é assim, acredite nele. Acredite. Não ponha em dúvida a palavra da pessoa. Se for mentira, o tempo vai dizer que foi mentira. Mas a gente tem que aprender a confiar nas pessoas. Quando a Bíblia diz maldito o homem que confia no homem, ela está falando de nós mesmos. Maldito eu se confiar em mim, que eu sou capaz de me salvar por minha força. Maldito o homem que confia no homem e põe no seu braço a sua força. É isso que a Bíblia diz. Não quer dizer que a gente não deve confiar nos outros. Temos que aprender a confiar nas pessoas. Nós não queremos que acreditem em nós quando a gente fala alguma coisa? As irmãs não querem que as pessoas acreditem em vocês quando vocês falam alguma coisa? Ora, se vocês querem que acreditem, aprendam a acreditar e confiar nos outros também. Precisamos aprender a confiar, irmão, senão a vida fica difícil demais. Tudo que nos disserem a gente por dúvida, fica complicado de viver. Vamos aprender a confiar nas pessoas. Estar atento às mensagens, tanto faladas como às mensagens não faladas, mensagens verbais e não verbais. Existem coisas, irmãos, que não precisa de palavra, não. Tem um ditado no mundo que diz que para um bom entendedor, um pingo é letra. Às vezes a esposa conhece tão bem o marido que a maneira do marido olhar para ela, ela sabe que ele está pedindo alguma coisa ou falando alguma coisa com um olhar e vice-versa. O marido também. Às vezes quando você fala uma coisa para a tua esposa dentro de casa, o jeito dela olhar para você, você sabe se a resposta dela é sim ou não. Fulano, tem tal coisa? Só de olhar você já sabe. Não, não tem. Precisa nem continuar a perguntar.
E assim é vice-versa, os dois lados. Aprender a reconhecer essas mensagens verbais. Boa comunicação. A comunicação é a primeira arma para o bom relacionamento entre a esposa do obreiro e os demais irmãos. Numa conversa, o mais importante é ouvir. Quem estimula uma conversa não é quem fala, mas quem estimula o outro a falar. Então, ouvir é importante. Saber ouvir é importante. Nós temos que ser bons ouvintes. Deus nos deu uma boca e 2 ouvidos. Se falar fosse mais importante que ouvir, seriam 2 bocas e 1 ouvido só. A gente já fala pelos cotovelos com uma boca só, e se tivesse 2? Aí ia complicar tudo. A nossa língua é uma bênção, irmãos. Também pode ser uma tribulação. Pense antes de falar. É uma coisa importante não só para as irmãs, mas para todos. Pensar antes de falar. Não solta o que vem na boca. Segura um pouquinho, dá uma freadinha. Pensa se vai ser conveniente aquela palavra naquele momento ou não. Se dá para esperar um pouco. Se dá até para deixar de falar aquilo. Fale sempre a verdade, mas com amor. Irmãos, uma verdade mal falada é pior do que uma mentira. Aprendam isto. A verdade tem que ser dita, mas não a todo tempo. Existem momentos que não são convenientes para se dizer a verdade. Ah, irmãos, quer dizer que eu tenho que mentir? Não, você tem que simplesmente esperar para falar numa outra hora mais conveniente. Não é que você vai trocar a verdade pela mentira. É que naquele momento não é conveniente. Quer um exemplo? Você está andando na rua e você conhece um pistoleiro bravo, já matou um monte de gente, você sabe que ele mata mesmo. Anda com uma faca desse tamanho na cintura e bobeou, ele mata mesmo. E ele tem um ciúme danado da esposa dele. Você conhece, você é vizinho dele. Um exemplo. Aí você está andando aqui na rua a pé e você encontra a mulher dele se agarrando com uma outra pessoa aqui na esquina. E aí você continua descendo no seu caminho. Na esquina de baixo você encontra ele com a faca na mão. E aí ele é teu vizinho, te conhece, fala: você viu minha mulher aí? A verdade é conveniente nessa hora? Aí a gente diz: não, mas eu sou crente, eu não posso mentir. Eu vi, está se agarrando com um cara ali na esquina. E aí? Ele vai lá, mata os dois, aí a gente diz assim: eu não tenho nada com isso. Quem que mandou ela pecar? É conveniente para um cristão esse tipo de atitude? A verdade foi conveniente naquela hora? Não. Não é substituir a verdade por mentiras, mas saber a hora para se aplicar esta verdade. Quer um outro exemplo? Você é pastor de uma igreja no pé de uma favela muito perigosa. E um dos traficantes mais perigosos daquela favela se converte. Aceita Jesus e já está há 10 dias ali, todo dia de terno e gravata, sentado no primeiro banco da igreja. De repente, na hora do culto, chega alguém na porta lá com metralhadoras e armas e diz: olha, fulano de tal está aí. Nós soubemos que ele está aqui e nós viemos aqui para matar ele, porque ele era nosso rival aí no tráfico. Cadê ele? E aí você como pastor, ou eu como pastor, qual vai ser a nossa resposta? Está aqui, ó. Irmão, sinceramente, eu não sei dizer para vocês o que falar nesta hora. A única coisa que eu sei dizer é: peça a Deus as palavras convenientes, mas a verdade naquele momento, nua e crua, não será conveniente. Não, já foram embora. Ela, na verdade, mentiu abertamente, mas ela ainda não era crente. Aí a gente dá um ponto por isso, quer dizer, Deus usa as pessoas do mundo para proteger os seus. Quando a arca, por exemplo, foi mandada por carros lá pelos filisteus, não aconteceu nada. Quando Davi quis pôr a arca em cima de um carro, um só encostou nela, morreu. Usar. Quer dizer, o que Deus permite para o mundo, Ele não permite para os crentes. Raabe ainda não era crente, Deus permitiu a mentira. Os filisteus não eram crentes, Deus permitiu que a arca fosse no carro, agora para o crente não. Exatamente. Tem uma história de uma mulher, essa história é verídica, eu li em um livro que eu tenho em casa, um testemunho de uma irmã
na Rússia, na época da cortina de ferro, quando a palavra de Deus não podia ser pregada abertamente, os crentes se escondiam em subsolos para cultuar a Deus. E um dia ela estava indo, nova convertida, para um culto, e a polícia parou ela e perguntou: para onde você vai? Aí ela, naquele fervor todo de nova convertida, falou: e agora? Se eu disser que eu estou indo cultuar a Deus, eles vão me prender. Se eu mentir... Aí ela pediu a Deus e Deus deu a ela uma instrução. E ela disse: olha, o meu irmão mais velho morreu. E eu estou indo para uma reunião onde o seu testamento está sendo lido, e eu estou indo para saber qual é a parte que me cabe. Então eles disseram: então você pode ir embora. Ela mentiu? Não, ela falou a verdade. O irmão mais velho, Jesus, morreu, a Bíblia, o testamento estava sendo lido, e ela estava indo para saber o que cabia a ela de bênçãos naquele dia. Então a verdade, ela tem que ser dita de forma, irmãos, que não vá trazer um prejuízo imediato, senão é perigoso. Palavra. Então, são meios da gente dizer a verdade sem causar prejuízo. Vou tornar a dizer o que eu já disse várias vezes: não é substituir a verdade por uma mentira, é apenas apresentar a verdade de forma conveniente e em hora apropriada. Irmãos, eu sei que a gente não deve usar muitas ilustrações para não perder o foco do texto. Mas tem um assunto aqui que vai se encaixar bem. Uma ilustração. Um rei teve um sonho e chamou o sábio do reino. Ficou perturbado, aí chamou todos os sábios do reino. E o primeiro veio e disse: olha, rei, o teu sonho significa que toda a tua família vai morrer. O rei ficou bravo com ele e mandou matá-lo. Aí chamou o segundo, contou o sonho, ele disse: rei, o teu sonho significa que toda a tua família vai morrer. Ele ficou bravo, mandou matar aquele sábio. E foi, matou quase todos, sobrou só um no reino. E quando aquele último foi chamado, alguém disse para ele: olha, aconteceu assim, assim com todos os outros. Aí o sábio chegou lá, o rei contou o sonho, ele disse: olha, rei, o teu sonho significa o seguinte: quer dizer que o senhor vai viver tanto que vai ver toda a tua família morrer. E o rei honrou ele, e ele falou a mesma coisa que os outros, quer dizer, você vai ver toda a tua família morrer. Só que ele inverteu, ele disse: olha, o senhor vai viver tanto que vai ver os seus parentes morrerem todos. Agora, esse tanto é que ninguém sabe quanto ia ser. Então, assim é a verdade. Vamos lá. Não se envolva com rixas. É possível discordar sem brigar. Não responda com raiva. Mesmo porque raiva, irmãos, é uma coisa boa para os cachorros, né? Para a gente não. Mas se a gente não tomar cuidado, a gente quer tomar deles o direito de ter raiva. Não use o silêncio para frustrar outra pessoa. Ou resposta ruim é o silêncio. Você pergunta alguma coisa e a pessoa não te responde nada. Vira as costas e não fala nem que bom nem que ruim. Irmãos, é ruim, hein? Não use isso não, esposas. Quando errar, admita o erro e peça perdão. Não use argumentos como: todo mundo erra. Mas porque todo mundo erra, eu tenho o direito de não reconhecer o meu erro? Não, eu não tenho esse direito. Eu sei que todo mundo erra, mas quando eu errar, quando você, irmã, errar, quando você, irmão, errar, reconheça teu erro. Errar, todo mundo erra. Agora, o bom é reconhecer e pedir perdão, claro. Não culpe nem critique suas colaboradoras, mas encoraje-as. Irmãos, cuidado quando uma irmã fizer alguma coisa e não der certo, para você não chegar e dizer assim: eu sabia que ia acontecer isso. Cuidado, mas não faz isso não. Isso é um balde de água fria na vida espiritual de qualquer pessoa. Ao invés de chegar e falar: tá vendo? Eu falei que não ia dar certo. Ao invés disso, diz assim: vamos começar de novo? Vamos tentar de outro jeito? Assim não deu certo? Começa de novo, da próxima vez vai dar certo. Ao invés de dizer: eu já sabia, você não dá conta de fazer nada mesmo. Faz isso não, porque se alguém te disser isso, você não vai gostar nada. Ninguém gosta desse tipo de comentário quando alguma coisa dá errado. Ninguém gosta.
Escolha o tempo certo para se comunicar. Palavra certa, às vezes na hora errada, é um problema. E às vezes a hora é certa, mas a palavra é errada. Então escolha a hora certa para a comunicação. Saiba guardar segredos. Irmãos, eu fico com a pulga atrás da orelha quando alguém chega para mim e diz: olha, eu vou te falar uma coisa, mas não fala para ninguém. Não é que eu não sei guardar segredos, eu sei, eu tenho segredos guardados de muito tempo, que ninguém vai saber. Mas eu não gosto. Sabe por que eu não gosto? Porque geralmente quando alguém chega para a gente e diz: olha, eu vou falar só para você, ele já falou para outro e disse a mesma coisa. E aí daqui a pouco tem um monte de gente sabendo, e a pessoa fica olhando para a gente como se a gente tivesse falado o segredo dele, quando na verdade foi ele mesmo que chega. Por exemplo, eu chego aqui para o Valdinei: Valdinei, vou te contar uma coisa, mas vou falar só para você, não fala para ninguém, hein? Aí amanhã eu vou lá, o pastor Sidney, eu vou contar uma coisa para o senhor, mas é só para o senhor, não fala para ninguém, hein? Aí eu vou ali no irmão Adenilson: Adenilson, eu vou contar uma coisa para você, mas é só para você. Eu mesmo esparramo para todo mundo, dizendo que é só para ele não contar para ninguém. Daqui a pouco tem 30, 40 pessoas diferentes sabendo, e todas elas fui eu que contei. E aí quando começa a esparramar, eu falo: tá vendo, contei um segredo para o irmão Val, e ele esparramou para todo mundo. Então eu já fico com a pulga atrás da orelha. Mas é bom aprender a guardar segredos, as irmãs principalmente, mas os irmãos também. A vida pessoal relacionada ao ministério, apesar de estarem diretamente relacionadas com o ministério do esposo e envolvidas na obra, nem por isso deixam de ser mulheres sensíveis, carentes de amizade e compreensão, e com o direito de compartilhar momentos de alegria e felicidade. Conheça os seus limites, seja você mesma. Dê o seu melhor, o resto é com Deus. Aprenda a lidar com as cobranças. Você não é uma super mulher, todo excesso a levará ao desgaste físico e emocional. Aprender a lidar com as cobranças, irmãs, é ter em mente, isso é necessário que as irmãs tenham em mente, que nem todas as coisas darão certo. Nem tudo vai dar certo. A gente faz planos aos montes para a nossa vida, mas não são todos eles que dão certo. Alguns dão errado. Então a gente precisa ter isso em mente, principalmente as irmãs, para que elas aprendam a lidar com a cobrança quando elas vierem, quando as coisas derem errado. Porque as coisas um dia ou outro vão dar errado. Então é preciso ter isso em mente, que a gente e as irmãs também terão uma maior facilidade de lidar com cobranças. Nas amizades, principalmente as esposas de obreiros, evite fazer parte de grupos isolados, dos chamados grupinhos. Procure ter amizade com todos, com todas. Eu costumo dizer o seguinte, irmãos: eu não fico com raiva de ninguém por tabela. Por exemplo, eu sou muito amigo do Valdinei. Um exemplo só, irmão, não estou dizendo que é verdade, não. E o Valdinei tem uma pessoa que ele não gosta. Aí, porque eu sou amigo dele, eu vou deixar de gostar daquela pessoa que ele não gosta. Só que aquela pessoa nunca fez nada para mim, mas eu sou amigo dele e ele não gosta da pessoa, então eu também não vou gostar da pessoa. Não, pelo contrário, eu vou ser amigo dele, continuar sendo, e vou ser amigo do outro. Eu não tenho por que deixar de gostar de alguém porque o meu amigo, ou porque a minha esposa, ou porque o marido, ou porque o pai, ou porque o filho não gosta. Não, não é assim que as coisas devem funcionar, principalmente para os obreiros e obreiras. Evite fazer parte de grupinhos e separar os outros, excluir os outros. E daí, uma crítica que ele fala assim: já que você está gostando dele e eu não gosto dele, ou você gosta de mim e está gostando dele, então fique gostando dele e eu fico pra cá. Mas aí é a escolha da pessoa que quis se separar, não foi a nossa atitude que fez ele se separar. Nós não podemos deixar de gostar de uma pessoa por causa de outro. Pelo menos temos que tentar, né, viver assim. Pelo menos tentar. Muito bem, na vida pessoal, seus sonhos não precisam morrer. A esposa do obreiro, irmãos, principalmente de pastores, tem direito de ter privacidade. E se ela quiser trabalhar fora, também tem direito. Ah, não, mas o pastor é assalariado. Eu também sou assalariado lá no meu emprego, e nem por isso eu levo a Marilene para fazer massa e carregar tijolo para mim.
Dizer, quem trabalha em uma empresa aí fazendo armários e móveis, você é assalariado. E quantas vezes você levou a sua esposa lá para cortar madeira? Porque você é assalariado. Mas ela tem os direitos dela. Ela não está presa. É claro que se for possível a esposa estar sempre junta com o esposo em se tratando de um pastor, é ótimo, é excelente. Se o pastor tiver um salário digno para manter ele, a esposa e toda a família, irmãos, maravilha de Deus, isso é ótimo. É isso que a Bíblia quer em primeiro lugar. Que a esposa acompanhe o marido em todos os momentos. Agora, se é uma igreja pequena, por exemplo, não tem condições de dar um salário que o obreiro possa ter uma vida digna para ele e para toda a sua família, e a esposa arranja um trabalho fora, ela tem esse direito? Tem, claro. E ninguém tem que questionar isso. Nós não podemos questionar porque a gente não chega no fim do mês e tira metade do nosso salário e dá para a esposa do pastor. Quem faz isso? Se a gente não faz, por que a gente questiona ela por trabalhar? Seria bom se não trabalhasse, mas se necessitar e quiser, ela não está proibida de fazer isso. Não só esposas de pastores, esposas de qualquer obreiro da igreja. Coisas a evitar. Autocomiseração. O que é isso? Quando alguém fica dizendo assim, eu não sirvo para nada. Eu estou aqui nessa igreja, mas eu não presto para nada. Irmãs, evita isso. Não se diminua aos teus próprios olhos. Você é preciosa demais para Deus, para ficar se rebaixando a você mesmo. Não, aqui eu sou desprezada, aqui eu não sirvo para nada, aqui eu não sei fazer nada, eu não tenho... Não, pelo amor de Deus, não faz isso com você não. Se você pensar isso de você, e os outros vão pensar o quê? Você tem que pensar o melhor de você, para que os outros pensem o bem também. Como que eu vou elogiar alguém que ele mesmo se acha um nada? É bonito eu chegar para alguém e falar, rapaz, você fez um bom trabalho. Não fala um negócio desse não, rapaz, uma porcaria dessa que eu fiz. Aí a gente cansa e fala, é verdade mesmo, ficou uma porcaria mesmo. Então, a gente não pode, principalmente as irmãs, evite isso, não fica se rebaixando não. Evite desenvolver o seu ministério de obreira com tristeza. Evite, seja alegre, seja contente. Evite a murmuração. Isso aí não é só para irmãs, não. Isso aí é para todo mundo, tá? Evite o espírito murmurador. A murmuração é um problema grave, sério. Evite ser uma cruz para o ministério do seu esposo. Pelo contrário, seja um suporte. É difícil carregar a obra de um lado e a esposa do outro. Não é fácil. É melhor quando a obra está no ombro e a esposa te apoiando. Aí fica mais fácil. Aí você tem forças para continuar mais. Agora, o irmão falou bem, se ela estiver puxando para baixo, aí fica difícil também. Nós já sabemos, Deus não tirou a mulher do pescoço e nem da cabeça do homem para que ela não comandasse o homem. Não tirou dos pés para não ser pisada por ele. Tirou da onde? Tirou do lado, para que ela esteja ao lado. E acompanhe, ajude, e seja um esteio, uma força para ele. Já pensou se Deus tivesse tirado a mulher da planta dos pés do homem? Como que ia ser? Você tem que ser pisado, você já saiu debaixo do pé mesmo. E se tira da cabeça? A mulher falava, eu que comando, rapaz. Deus foi tirar a gente do homem, tirou foi da cabeça, porque é a gente que manda. Mas Deus, que não é pego de surpresa por ninguém, tirou do lado. Você vai ajudar, você vai caminhar ao lado. Não seja cruz, não. Existem mulheres, irmãos, que são um problema. Um homem estava viajando de carro um dia e a mulher ao lado, no banco do passageiro. E a mulher dizia, olha o buraco. E o marido dirigindo. Olha a moto. Olha a bicicleta. Olha o cachorro. Você vai bater. Cuidado. Olha a árvore. Olha a guia. Olha a casa. Olha o carro. Cuidado, você não sabe dirigir. Para cá, vira para lá, vai para lá, vem para cá. Olha a chuva. Vai devagar, você vai ser multado, corre mais. Aí parou no posto policial, o guarda lá olhou o carro, tinha algumas coisinhas erradas, o guarda começou a preencher uma anotação para dar uma multa ali, e a mulher está lá, eu falei, eu avisei, multa mesmo, seu guarda, multa mesmo, multa mesmo, eu avisei, eu falei, multa mesmo, não dá moleza não.
Aí o guarda parou e disse: essa senhora é sua esposa? E ele disse: é minha esposa. Aí ele rasgou a multa e falou: então pode ir embora que o senhor já vive multado. O senhor não precisa de mais uma multa não, o senhor já tem um problema para carregar aí que não vai ser essa multa que vai resolver nada. Então não seja uma cruz para o ministério do seu esposo não, que aí vai ficar difícil. Obreiras que a igreja precisa, que não possam ser compradas, cuja palavra seja seu compromisso, que ponha o caráter acima da riqueza, que possuam opiniões e vontade, que sejam maiores que suas vocações, que não percam a sua individualidade no meio da multidão, não seja levado pela cabeça dos outros, que sejam tão honestas nas coisas pequenas quanto nas grandes, que não se comprometam com o erro, que não digam que fazem isto, porque todos fazem, que não tenham vergonha de se pôr ao lado da verdade quando ela é importante, que sejam capazes de dizer não com força, ainda que todo mundo diga sim. Então são obreiras assim que a igreja precisa hoje, que não creia que a astúcia e a artimanha e a obstinação sejam as melhores qualidades para triunfar. As irmãs e os irmãos também, mas principalmente a igreja precisa de obreiras, de irmãs que não tenham esse tipo de crença. Olha, para mim triunfar na vida eu tenho que ser astuta, eu tenho que ser obstinada, eu tenho que usar algumas artimanhas. Não creia assim. Não é esse tipo de obreiras que a obra de Deus precisa. A obra de Deus precisa de obreiras que sejam fiéis, que creiam que Deus é quem vai suprir as suas necessidades, do seu marido, da sua família. É desse tipo de obreiras que a igreja precisa. Seja assim, e a tua casa será uma bênção. Enfim, que sejam a companheira que todo obreiro gostaria de ter, a esposa que todo marido sonha, a mãe que todo filho almeja e a serva fiel que compraz o coração do Senhor Deus. Características pessoais. Desejo de realização, precisa ser realista para traçar alvos possíveis de serem alcançados. Nós podemos sonhar com coisas grandes? Sim, mas trace objetivos e alvos que você saiba que é possível alcançar. Não trace coisas fora do normal. Os milagres de Deus acontecem na nossa vida? Sim, mas não é com planejamento nosso. Não pense que a gente vai planejar um milagre e lá na frente ele vai acontecer. Eles só acontecem quando Deus vê que precisamos e quando Ele quer fazer. Um exemplo: eu trabalho e ganho um salário, eu vou orar e vou trabalhar para ter uma boa casa. É um alvo possível? É um alvo possível. Você pode traçar um objetivo assim. Eu ganho só um salário, mas eu vou economizar para eu ter um bom carro. É um alvo possível? É um alvo possível. Não tem problema fazer esse tipo de plano. Agora eu ganho um salário, aí eu vou fazer um plano. Eu quero ter uma mansão com 2 andares, 5 quartos no pavimento de cima, quero ter sala de TV, sala disso, sala daquilo, sala de jantar, sala de estar, quero ter quarto de hóspedes, quero ter uma garagem lá para mim colocar 4, 5, 6 carros novos dentro. Quer dizer, eu ganho um salário. Para isso acontecer, só um milagre. Quer dizer, eu estou fazendo um planejamento, mas neste meu planejamento eu estou incluindo um milagre. Agora, quem garante que este milagre vai acontecer? Não é fácil, irmãos, a gente calcular um tempo e dizer: Deus, daqui 3 anos eu preciso que esse milagre aconteça. Deus não tem compromisso com esse tipo de assunto, não. Ou será que Deus vai marcar na agenda lá? Não, meu filho, pode ficar tranquilo. Quando chegar lá 3 anos depois desse dia que você orou, eu vou fazer o milagre acontecer. Deus não tem esse tipo de compromisso com a gente, não, irmãos. De jeito algum. Pelo menos o Deus que eu conheço, não. Então, trace alvos, mas coisas possíveis. E ore e busque a Deus que Ele dá condição para isso acontecer. Competência, conhecer o conteúdo de seu trabalho e buscar aprimorar. Buscar ficar sempre melhor. Ser criativa, ter capacidade de ideias originais.
simpatia, ser compreensível, educada e ser alguém que as pessoas gostem de ficar perto. As pessoas vão na tua casa, te convidam para ir na casa delas? Eles gostam de estar com você quando o culto termina, de conversar um pouquinho ali antes de ir embora, ou não? E quando te encontram na rua, a pessoa faz questão de parar um pouquinho para te cumprimentar? Ou estou com pressa, depois a gente conversa. Tá nada, é porque às vezes a gente faz com que as pessoas se distanciem de nós. A gente faz com que as pessoas não gostem da nossa companhia. Então nós não podemos ser assim não. Principalmente as irmãs, mas isso também serve para todos os irmãos. Seja educado, seja uma pessoa de que os outros gostem de estar perto de você. Entusiasmo, ser positiva, ser esperançosa e ser autêntica, transparente, uma carta aberta no dizer de Paulo. Seja uma irmã verdadeira e genuína. Não seja falsa com ninguém, seja o que você é, da maneira que você é, mas busque ser amável, compreensiva, esperançosa, educada, que você vai ser uma bênção, a tua casa vai ser uma bênção, o ministério do teu marido vai ser uma bênção, e isto vai trazer benefícios para você, para a tua casa e para o reino de Deus. Amém? Amém. Por hoje é só. Amanhã, aprove a Deus, nós continuamos. Eu volto a palavra ao pastor Sidney, que está dando continuidade deste trabalho. Graças a Deus, né, irmãos? Chegamos ao final de mais uma aula, né, desta matéria, e eu quero deixar aqui um aviso aos irmãos, aos que puderem fazer uma forcinha para estar amanhã, né? Amanhã nós temos, não que o que aprendemos até agora não tenha sido bênção, claro, uma bênção especial para nós, mas o assunto que nós vamos estudar amanhã, né, ele mexe um pouquinho mais, né? Não é isso, irmã? Há algumas coisas aqui, né, que nós precisamos, né, aprender a respeito de doutrinas e costumes, né? Então, os irmãos que puderem estar amanhã, vai ser de um grande aproveitamento, né, esta última aula desta matéria, e nós cremos, como o nosso professor disse, se assim for a vontade de Deus, eu creio que estaremos aqui, né, glorificando, exaltando o nome do Senhor e aprendendo a cada dia mais. Quero convidar aqui o presbítero irmão João Teodoro para estar fazendo esta oração de encerramento. Eu saúdo os irmãos com paz do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos, ó Deus bendito, por esses momentos em que passamos, ó Pai, essa aula tão maravilhosa. Ó Deus, agora despede-nos em paz, queremos ser guiados através do Teu Santo Espírito. Dá-nos, Senhor, uma noite de paz. E se vier nesta noite, ó Pai Santo, leva-nos contigo. Este é o que nós esperamos. Ó Deus maravilhoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos agora e para todo sempre. Amém, Jesus. Estenda a mão assim, o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus